É um prazer estar aqui com os irmãos e quero agradecer pelas ofertas que os irmãos têm mandado e a gente temos utilizado para a glória de nosso Deus. Nós estamos agora, nosso trabalho de evangelismo é oração nos lares. Nosso objetivo é alcançar os vizinhos através das orações, mas nessas orações temos estudo da palavra e aí abrimos o espaço para pessoas pedirem oração. Então nós oramos pela vizinhança, oramos pela salvação de pessoas e Deus tem abençoado esse trabalho de evangelismo. Nós mudamos a estratégia, queremos fazer cultos na rua, fazer evangelismo na rua, fazemos evangelismo pessoal, estudos bíblicos e agora nós estamos com esse alvo de oração nos lares. Cada família abre a sua casa, nós vamos na casa, fazemos o estudo da palavra, cantamos, louvamos e aí temos a oração para orar pela vizinhança, salvação de pessoas e assim para que Deus esteja abençoando. Graças a Deus, depois que a gente começou esses momentos de oração, a nossa igreja não faltou visitante. Então a gente agradece ao Senhor e é o Senhor que tem abençoado esse trabalho lá. Nós trabalhamos na casa da tem uns que moram no Maranguape, teve um que mora no José Valda. A nossa oração também vai ser lá no José Valda. Então, nosso objetivo de chegar ao conhecimento daquela localidade ali. Então nós estamos levando para todas as casas. E o nosso alvo até o final do ano, nós estamos orando ao Senhor que portas sejam abertas para nós estarmos fazendo esse trabalho, tá certo? É tipo um evangelismo de estudo bíblico, mas no final, oração. Só a diferença é só isso, entendeu? Tudo é só isso. Então eu quero agradecer aos irmãos pela fidelidade que está comigo, né? Nosso alvo é de estar saindo daquele trabalho da Monte Sião ali e abrir outro trabalho. Nós estamos em oração, que Deus possa mostrar. Se um Maranguape, mas Deus mudou um obreiro lá dentro da igreja e o irmão se colocou à disposição e aí é Deus, de Deus. Então Deus não quer que eu assuma esse trabalho lá no Maranguape. Então lá tem um missionário Marcos, está lá trabalhando para a glória de Deus, está dando tudo certo com o serviço lá. Muitas crianças para a glória de Deus, né? Dele não, do irmão, de Deus. É isso que eu quero agradecer aos irmãos. Agradecer também pelas orações, vocês oram por mim. Eu creio que vocês estão orando sempre por mim, então eu quero agradecer. Então, essa noite eu quero trazer um pensamento e um estudo da palavra de Deus. É que muitas vezes a gente vê pessoas desistindo das coisas de Deus. E qualquer coisinha se desiste. Mas eu creio que o servo de Deus, ele não foge da luta. Ele não deve fugir da luta. A única coisa que desqualifica o servo de Deus é pecado. É isso que desqualifica. Mas se não tiver pecado, ele não deve fugir da luta. Se não for motivo de pecado, ele não deve fugir da luta. Por isso eu quero que vocês abram as suas Bíblias, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler o versículo 12. Versículo 12. Versículo 12. Vamos meditar no versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Aqui vai falar do rei Josafá. Josafá era um bom rei, mas ele cometeu um grande erro, que foi fazer aliança com Acabe. E aí onde vem a grande dificuldade para Josafá, por causa dessa aliança, essa aliança mal feita. Quando a gente vai para o capítulo 18, e ele mostra essa aliança, ele chama o homem de Deus, e o homem de Deus diz que ele não deveria ir para a luta, mas ele desobedece e vai para a luta. E logo depois que ele volta da guerra, dessa guerra que quase ele morre, quase ele é morto, ele escapa, mas Deus chama a atenção dele no capítulo 19, do 1 ao 3, mostra isso. Deus chamando a atenção porque que ele fez a aliança com Acabe. E agora, no capítulo 20, tem a oração de Josafá. Nos versículos de 1 a 12 tem a oração de Josafá. E a oração dele é que Deus venha ajudar, porque 3 reis iam atacar Judá. E aí ele fica desesperado, ele fica sem saber o que fazer. E é isso que diz o versículo 12 aqui. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós.
não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, quero agradecer pela Tua palavra que hoje o Senhor venha trazer ao coração dos irmãos, o Teu ensino, a Tua verdade, possamos entender e compreender, Pai, pela Tua verdade, e assim nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou falando muito alto, não, porque às vezes é pequeno, né? Tá bom? Dá para ouvir? Tá bom? Tom? Posso continuar nesse tom, né? Machuca os ouvidos dos irmãos, não? Mais alto melhor, né? Então vamos continuar. Então, a palavra do nosso Deus nos diz aqui, como nós vimos, como eu contei a história de Josafá, mostrando para ele a dificuldade dele. O homem de Deus, quando está em dificuldade, ele deve correr para quem? Quem deve ser o socorro do homem de Deus? Quem deve ser? A gente lê o Salmo 121, né? E o que diz o Salmo 121? Olha aí, né? Então, meu socorro bem presente. Então veja que o nosso socorro é o nosso Deus, irmão. Não tem quem nós podemos pedir socorro. Josafá tinha cometido uma falha, e tudo indica, por causa dessa falha dele, desse erro dele, ele veio a se arrepender, ele veio ter um pensamento diferente, porque Deus assim colocou essa dificuldade. E assim Josafá tinha que mudar o pensamento, e ele mudou, e ele clamou ao Senhor. E veja que ele diz o quê? O que ele diz no versículo 20? Ele pergunta: porque nós não há força para exterminarmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não temos força, não temos como o que fazer, Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que os meus olhos estão fitos em Ti, meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Veja que Josafá clama ao Senhor, e aí no versículo 13, Deus responde a Josafá, do 13 até o 19, Deus está respondendo a Josafá, e Deus responde a oração. Versículo 15 diz assim: Jaziel disse: escute com atenção todo ó Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assuste por causa deste grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha a verdade dita aqui, meus irmãos. Olha a verdade dita. O que nós podemos aprender com esse texto? Quando Deus responde, veja uma coisa muito interessante. Deus fala, povo de Judá e Jerusalém e Josafá. Mas o que é que esse povo tinha que fazer? Aqui deixa bem claro no versículo 15. Escutar. Josafá não escutou a instrução do profeta de Deus quando ele foi fazer a aliança com Acabe. E aí Deus diz para ele: agora você escuta, rei Josafá. Escute o que Deus tem para te dizer. Porque aqui é coisa séria, não é brincadeira. Você tem que escutar. Porque esta batalha não é sua, é de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos aprender aqui. Eu quero trazer a primeira verdade. Eu quero mostrar somente duas verdades essa noite. E a primeira verdade que eu quero mostrar para os irmãos é que devemos estar prontos para mudança de pensamento. Olha, quando Deus chama a atenção de Josafá no versículo 15, Ele está querendo que Josafá mude o pensamento, mude a sua maneira de agir com Deus, irmão. Se você for para o capítulo 18, você vai ver que Josafá desprezou a instrução do profeta. E agora Deus veio novamente com uma instrução para ele, que ele tem que ouvir. Escute, rei Josafá. Escute, porque essa batalha não é sua. Não é sua. A mudança de pensamento deve estar em nosso coração, meus irmãos. Quando nós cometemos alguma coisa de errado, devemos mudar o pensamento. Devemos estar prontos para mudar o pensamento. Por que nós devemos mudar o pensamento? Porque nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é um dever nosso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, e que é o Espírito. Então, veja, irmão, nós somos transformados de quê? De glória em glória. Nós somos transformados vivendo para a glória de Deus, irmão. Cada vez que nós fazemos a vontade de Deus, cada vez que nós mudamos o nosso pensamento de agir conforme a minha vontade, conforme a sua vontade,
conforme o que você quer, você muda esse pensamento e vive a vontade de Deus, você vive de glória em glória. Você vive uma mente transformada. Nós temos uma mente descoberta. Nós temos um ouvido que nós devemos entender. Nós entendemos a vontade de Deus. E eu digo uma coisa para você, isso não é para todo mundo não que vai entender, não. Isso não é para todo mundo que vai entender. Nós entendemos por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Nós vivemos pelo Espírito. E esse viver que vivemos na carne, vivemos para adorar o nome dele e glorificá-lo. 1 Coríntios 15, 33. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Veja, não se deixe enganar. Não vá com pensamento de homens. Pense o que Deus quer. Pense o que Deus está aqui para você. A palavra dele está aqui para dizer para você o que é. O que Deus diz? Escute, como o versículo 15 diz aqui, diz assim: escute com atenção o todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Escute com atenção, dê atenção, não se deixe ser levado por outros ensinamentos, irmão. Não deixe ser levado por coisas que é do homem, porque isso tem mais facilidade de nós nos agradarmos. Josafá foi lá para a batalha com Acabe e ele se agradou da mensagem de Acabe. Ele se agradou. E o que diz as Escrituras? As más companhias faz o quê? Corrompe os bons costumes. Corrompe os bons costumes. Então muitas vezes a gente temos que ver, é a vontade de Deus? É o que Deus quer? E o que é que Deus quer? É o que me agrada? E muitas vezes tudo o que Deus quer é o que está me agradando? Ou nós devemos estar esperando uma repreensão do Senhor e clamar a Ele? Porque nós somos os seus filhos e devemos estar prontos para a batalha, devemos estar prontos para a luta e não devemos fugir da luta. E fugir da luta, irmão, é quando você deixa de fazer a vontade de Deus. Se você deixa de fazer a vontade de Deus, você foge da luta. A sua mente não está sendo a vontade de Deus. Quando diz Romanos 12, Romanos 12, versículo 12, o que diz? Algum irmão pode ler para mim, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, bem alto, por favor. 12, versículo 2. Olha, não nos conformemos com o que, irmão? Com esse século. Não nos conformemos. Por quê? Porque esse século não é a vontade de Deus, irmão. O povo que vive aqui vive a maldade, não é isso? Nós não devemos viver a maldade, né? Pessoas tentando derrubar uma outra. Na igreja de Deus é para ter pessoas ajudando uma ao outro. É isso que é para ter na igreja de Deus. Não um irmão querendo derrubar outro irmão. Não devemos nos acostumar com as coisas desse mundo, com a maldade. Nós não devemos nos adaptar a esse mundo, irmão, e dizer que é melhor. Ah, isso aqui é melhor para mim porque o mundo quis isso. Ah, vamos trazer para dentro da igreja as coisas do mundo para que a igreja possa crescer. Será que é o nosso alvo, irmão? O crescimento da igreja vem por objetivo humano ou vem por objetivo espiritual? Qual é o momento que nós crescemos? O crescimento da igreja vem através de quê? Do poder de Deus, irmão. Paulo escrevendo lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me envergonhe do Evangelho, por quê? O poder de Deus, né? É o poder de Deus para quê? Para salvar todo aquele que crê. Né? Para a salvação, né? Então veja que o poder de Deus é o que faz a igreja crescer, irmão. Não é pensamento de homens, não é a vontade de homens, não é a chimanha de homem que vai trazer crescimento, não é nós queremos agradar as pessoas. Eu conversando com o irmão disse: pastor, nós temos que começar a agradar as pessoas, nós temos que abrir mão dos nossos princípios para poder agradar as pessoas, para nós conseguir ganhar ela para Cristo. Será que esse é o evangelismo verdadeiro? Hein? Abrir mão dos princípios de Deus para poder ganhar as pessoas para Cristo? Hein? Fazer a vontade dela, viver a vontade do ímpio. Como diz, a má companhia, ela corrompe os bons costumes. Ela corrompe o que é verdadeiro em nosso coração. Então a nossa amizade com o ímpio é para evangelizar, irmão. Não é para um propósito de trazer outra coisa, mas sim de mostrar os princípios. E os princípios têm que estar em primeiro lugar em nossa vida. Porque isso é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus. Filipenses 4,19 diz assim. Filipenses 4,19 diz assim:
E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Olha aí, há de suprir todas as nossas necessidades, meus irmãos. Olha aí, olha qual é o nosso pensamento. Nós precisamos de alguém lá da rua? Não, é Deus que vai salvar, é Deus que vai suprir de todas as coisas, é Deus que vai fazer o milagre. Não somos nós que vamos fazer o milagre, irmão. Muitas vezes nós achamos que é nós que temos que fazer o milagre. Nós devemos convencer as pessoas. Imagine aí, quando a pessoa é convencida pelaquela pessoa. Quando aquela pessoa sai, o que acontece? Pessoas vão embora, né, irmão? Não tem firmeza. Muitas vezes você chega em uma igreja, a igreja tem um bocado de gente, e depois muitos vão embora. Por quê, irmão? Cadê a firmeza? Porque ela não foi salva pelo poder de Cristo. Ela não foi salva pela transformação do poder de Cristo. E é através de Cristo que vai suprir as nossas necessidades. É só em Cristo que está a salvação. Esse deve ser o nosso pensamento. Esse deve ser o nosso pensamento. É o nosso dever de mudarmos a nossa mente, entendermos que esse mundo não agrada a Deus, irmão. O irmão chegou para mim e falou: pastor, eu posso ir para a festa lá do Maracanã, festa de São João? Eu vou evangelizar. Eu posso ir? Irmão, o ambiente é propício para estarmos lá? Será que pessoas que nos vê lá naquela festa lá vão dizer que é propício? Tem pessoas que dizem: pastor, João é radical. Eu não sou radical, irmão. É princípios bíblicos. Vamos ver os princípios bíblicos para agradar o Senhor. E a gente só pode evangelizar naquela festa lá. Não tem outro local para evangelizar, não. Com aquele barulho lá, você vai conseguir evangelizar alguém? Hein? O barulho da festa, você vai conseguir evangelizar alguém? Não, mas eu vou agradar uma pessoa, eu vou com o meu vizinho, e eu vou com ele e vou estar mostrando a ele o que está errado. Meu irmão, quem mostra o zelo é Deus ao nosso coração. Você já evangelizou alguém e você conseguiu convencer alguém, mudar o pensamento dela? Você mesmo conseguiu mudar? Se você um dia conseguir mudar o pensamento de alguém, ela não vai ter firmeza, irmão. O nosso pensamento tem que ser mudado por Cristo. O que diz lá o Romanos 12, 2? Não se conformem com esse mundo, mas renovação da nossa mente, né? Quem que renova a nossa mente? Esse texto diz. Quem que renova? Hein? Quem que renova? Deus é que renova, né, irmão? É Deus que faz essa renovação. É nós não nos conformarmos com esse século. É nós entendermos que nós vivemos princípios bíblicos. Não é isso? Princípios bíblicos. E nós entendemos o que é o certo, o que é verdadeiro. Qual é a nossa comunhão. O que nós temos de comunhão. Deus diz que nós devemos ser santos. Por quê? Porque Deus é santo, né? Temos que ser santos porque nós temos que ser separados, irmão. Nós temos que mostrar para as pessoas a separação. Porque quem é que vai querer se converter a um evangelismo que não tem mudança de vida? Que você pode viver a mesma coisa? Hein? Por quê? Você não vai ter mudança de vida. Tem que ter mudança de vida, regeneração. Nós cremos na regeneração. Nós cremos que nós fomos regenerados. E o que é uma pessoa regenerada, irmão? Renovada, né? Transformada. Jesus, ele deixa bem claro isso. Josafá era um homem de Deus, ele era um homem que tinha sido transformado, mas abriu mão dos princípios para poder viver uma aliança, por querer algo mais, por querer uma batalha. E Deus mostra para ele como é que se vence uma batalha, como é que se vence, como é que o servo de Deus não foge da batalha. E se a gente for lá para 2 Crônicas, capítulo 18, a gente vê aqui Josafá fugindo da batalha. Não é isso, irmão? A gente vê aqui. Algum irmão pode ler para mim no 32 até o versículo 34? 2 Crônicas 18, 32 a 34. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então, um homem eteciou o arco e, atirando-o ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro, de frente para os
Então veja, Josafá fugiu da batalha. Se você percebe aí, ele estava fugindo da batalha quando o capitão viu que não era o rei de Israel, porque a importância aqui era que o rei de Israel fosse morto, né? E o rei de Israel estava escondido. Então veja que Josafá fugindo da batalha, a gente vê no versículo 31, né? E versículo 30 a gente percebe aqui a fuga de Josafá. A gente vê versículo 28, né? Quando o rei de Israel, ele juntamente com o povo de Judá estava lá naquela batalha, eles fugiram. E aqui a gente pode dizer, o servo de Deus não foge da batalha. Aí veja a instrução de Deus para a luta, irmão. O servo de Deus não foge da batalha, porque ele deve entender que Deus tem a estratégia. Deus tem a estratégia. Olha a estratégia de Deus, está no versículo 16 e 17. 2 Crônica 20, 16 e 17, que diz assim: amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela a lateral de Zim, e vocês o encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. E neste encontro vocês não precisarão lutar. Tenha posto, tome posição e fique parado e veja a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. E não tenha medo, nem assim assuste. Amanhã saiu ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então veja, irmão, Deus diz que Josafá não vai fugir da batalha. Ele vai dar a vitória. E Josafá vai fazer o que para ter a vitória? O que Josafá vai fazer? Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. É assim que o servo de Deus trabalha. É assim que nós trabalhamos para o Senhor. Sempre esperando no Senhor. Sempre esperando que a batalha possa ser vencida pelo Senhor. Sempre esperando que Deus nos dê a sabedoria. Então, a estratégia de um servo de Deus não fugir, irmão, é esperar no Senhor. E a gente pode conhecer muitos textos bíblicos que diz que a gente tem que confiar. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:13, diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então veja, o apóstolo Paulo espera a força do Senhor, né? O apóstolo Paulo, quando a gente vai para o versículo, quando a gente volta um pouquinho, indo lá para o versículo 10, ele mostra claramente que a alegria dele está em quem, irmão? No Senhor. Né? A minha alegria está no Senhor. Quando a gente vê o versículo 9 e 10, ele mostra que a alegria dele está no Senhor. A nossa alegria, a nossa vontade de servir ao Senhor, o nosso desejo de trabalhar para o Senhor, irmão, está esperando no Senhor. As nossas grandes batalhas, nossas grandes lutas. Nós temos luta aqui? Luta nessa vida nós temos passado? Luta nós lutamos muitas vezes, irmão. Muitas vezes para ser um crente fiel ao Senhor é fácil? Me diga, é fácil? Não. A fidelidade, para nós estarmos vivendo a fidelidade para Deus, todo dia nós temos que matar um leão. É uma comparação, é um exemplo, viu? Ninguém vai matar o leão que não, então vamos ser presos, né? Nem pode, é crime, né? Mas todo dia a gente mata um leão. E a gente tem que estar preparado, irmão, para lutas do dia a dia. Nós devemos estar preparados porque é Deus que está ali na nossa frente. É o Senhor que cuida de cada um de nós. Então, como vamos vencer as batalhas da vida? Josafá tinha que esperar no Senhor. Josafá tinha, Deus, olha, espere. Você vai lá. Deus diz, fica na tua casa, escondidinho, guardadinho, e eu vou vencer a batalha. Não, você vai lá, vai olhar. Como é que eu vou te dar a salvação? E Deus quer que a gente tenha vontade. Coragem suficiente para olhar ele vencer. Muito bem. Não tenha medo, coragem. Muito bem, é isso mesmo. Nós temos que ter coragem. O que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso, né? Mas quando a gente lê o versículo 9, Josué 1:9, o que diz lá? Josué 1:9. Não somente seja forte, corajoso, não te assuste e esconde. Seja forte, corajoso. Olha aí, né? Não te assuste, porque eu, o Senhor, né? Eu, o Senhor, vou te dar a vitória. Eu que vou te fazer ser forte e corajoso. Então, muitas vezes a gente estamos lutando contra Deus, irmão. Muitas vezes nós estamos numa batalha e não estamos fazendo conforme a vontade de Deus. Porque nós estamos lutando contra Deus, irmão. E nós temos que fazer a favor de Deus. A nossa luta, o projeto de luta, Deus já planejou tudo, irmão. Evangelizar.
Qual é o nosso dever de evangelizar? Nós temos que forçar as pessoas a ser crentes? Não. Nós temos que pregar e testemunhar. O resto que vai fazer é o poder de Deus, irmão. Não é isso? Quando nós recebemos o poder, lá em Atos 1, mas receberem poder, descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O papel do crente aqui na terra é testemunhar, mostrar o poder de Deus na vida, na nossa vida, irmão. O que Deus planejou para a nossa vida. Então, qual é a estratégia de ter uma igreja grande? É esperar no Senhor, é joelho no chão, é muita oração, muito estudo da palavra, muito ouvir a voz do Senhor. Você vê que Josafá, Deus diz, olha, escute, Josafá, escute. Nós temos que escutar a voz do Senhor. Nós temos que saber o que Deus quer, verdadeiramente. E é através desses momentos de oração, é através desses momentos que Deus nos dá a vitória, irmão. Há um local de trabalho, vencer o inimigo, não é o nosso papel de vencer o Satanás. Não é o nosso papel. O nosso papel está aqui é para vencer as batalhas da nossa vida. É para nós vencermos aquilo que vem contra nós. Jesus diz, aquele que quer vir para mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Mas quantas vezes a gente quer negar nós mesmos? Quer negar a nossa vontade? Quantas vezes nós estamos com preguiça de evangelizar, de ler a Bíblia, de oração? Isso é estratégia, irmão. Deus deixou a estratégia para o crente. Qual é a estratégia do crente? Oração, leitura bíblica, fidelidade ao Senhor. Isso é a disposição, é a estratégia. E o resto Ele vai fazer. Seja, faça isso. Deus diz, prova de mim. Prova, faça uma prova. Né? Como Deus chama lá em Malaquias, capítulo 10, versículo, capítulo 10, né? Ou capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. O que é que diz Malaquias 3, 10? Ele diz, prova de mim. Ele manda provar dele. Seja fiel comigo, seja fiel aos meus princípios e veja o que é que eu posso fazer por você. Mesma coisa, Josafá, Deus disse assim para ele, olha, eu vou vencer a batalha. E Josafá, o que foi que ele fez? Quando Deus disse que ia fazer tudo isso, qual foi a postura de Josafá? O que foi que ele fez, irmão? Olha o que foi que ele fez. Está no versículo 17 e 18. Olha o que foi que Josafá fez. 2 Crônica 20, 17 e 18. Eu tenho que ler aí para mim, por favor. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Olha aí, eles se prostraram perante o Senhor, eles adoraram o Senhor. Será que eles fizeram errado? Hein? Será que eles fizeram errado? E o que é que nós fazemos aqui, irmão? Nós nos prostramos, nós adoramos o Senhor, nós engrandecemos. Isso é o nosso dever, porque nós reconhecemos que temos um Deus bom, um Deus maravilhoso, que cuida de todos nós. É um Deus bom. 1 João 5,19 diz assim, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Veja que o mundo todo está no poder do maligno. Nós temos que entender isso, irmão. Temos que entender que nós somos de Deus. E quem é de Deus, irmão, não se deve estar preocupado com nada. Não devemos estar com medo de nada. Nós devemos estar nas mãos do Senhor. Os que confiam no Senhor são como? Monte Sião. E não o quê? Se abala. Se abalam. Nós não se abalamos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor, irmão. Nós não vamos nos abalar. Deus tem toda a estratégia do que nós estaremos vivendo aqui nesse mundo. Toda a estratégia que Deus está anotando para a nossa vida aqui. Tudo que Deus preparou para a nossa vida. Tudo que Deus realizou para o nosso viver. Tudo que nós precisamos, Deus está ali, irmão. Então não precisa esquentar, não precisa se preocupar com nada. Eu estava até vendo o testemunho do irmão, ele está aqui, mas eu vou falar, não vou ter que tivesse para ouvir, né? Mas ele falando que vai para Cascavel e vai abrir um trabalho para o Senhor. Abrir um trabalho para o Senhor é vontade de Deus. E o que o irmão tem que fazer? Não? Tem que fazer o quê? Esperar no Senhor. Confie no Senhor. A vontade é dele. Faça a vontade dele.
Abrir um trabalho evangelístico, abrir um local de adoração ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. E a estratégia, pastor? E a estratégia? A estratégia de Deus é o quê? Irmão, é nós fazermos a vontade dele, testemunhar, ter santidade, ter um local de santidade. É isso, nós temos que ter. Mostra santidade, mostra pureza, mostra o Deus verdadeiro que está em nossa vida, irmão. Pronto, espera nele, confia nele. E o resto ele vai fazer, faz ou não faz, irmão? E fazemos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Testemunhar. Dê um bom testemunho naquela localidade, irmão. Mostre que você é o homem de Deus, porque muitas pessoas têm visão do homem de Deus é o quê? Que é uma pessoa errada, né? É isso? Mas não é isso que Deus disse que nós somos. A Bíblia diz que nós somos santos. Paulo diz, porque vivemos debaixo da graça, podemos viver pecando? De modo nenhum, não podemos viver pecando. É por isso que nós temos que ter a estratégia. Por isso que nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Então, meu irmão, eu quero terminar concluindo, dizendo que o servo de Deus não foge da luta. Né? Você pode ser perseguido, como diz o apóstolo Paulo lá. Né? O que é que nos separa do amor de Cristo? Será a tribulação, fome, nudez, perigo, espada? Será o que é que vai fazer nós fugirmos da presença de Deus? Irmão? O que é que vai fugir de viver para a glória dele, irmão? Será que nós temos motivo para fugir da glória dele? Será que nós temos motivo de deixar de servir ao Senhor? Será que nós temos motivo de deixar de viver para a glória dele? Nós temos que sempre estar vivendo para a glória dele. E não tem medo, irmão, não tem medo de nada. Se é a vontade de Deus, se você vê nas Escrituras que é a vontade de Deus, não tenha medo. É isso que eu digo. Não tenha medo de enfrentar. Você vai ver muitos obstáculos, você vai ver muitos empecilhos. É isso? Josafá tinha três povos diferentes, 3 nações diferentes, 3 nações que ia atacar. Um povo muito grande. E Deus diz o que para ele? Josafá lembrou das promessas de Deus quando ele ora na sua oração. Senhor, o Senhor vai ser o juiz desse povo. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai fazer a tua vontade. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós não estamos aqui para viver dessa forma. Então, Josafá mostra a dificuldade dele, conforme a palavra dele, irmão. E Deus não é infiel com a sua palavra, Ele é fiel. Se você vai fazer uma coisa que é da vontade dele, não tenha medo. Pastor, mas tem muito obstáculo. Tem pessoas que dizem assim, para poder fazer isso tem muito obstáculo, eu não vou ser não. Irmãos, para nós estarmos hoje numa igreja, lá no Monte Sião, lá no Siqueiro, não foi fácil. Não foi fácil abrir aquele trabalho lá, não foi fácil. Muitos empecilhos, muita confusão mesmo, muitas brigas, irmão. Tudo para fechar o trabalho. O pastor Baio, que começou lá, e quando ele veio lá no trabalho, ele disse assim, rapaz, eu estou admirado por esse trabalho ter permanecido. Mas é porque a gente temos que confiar no Senhor. Porque muitas vezes a gente vê tantos empecilhos e tantas pessoas querendo fechar. E quando nós começamos a nossa construção, chegam a dizer, não precisa construir, não, esse prédiozinho está bom. Era um prédio, eu acho que era menor do que esse, eu era pelo tamanho. Maior um pouquinho, né? Maior um pouquinho do que esse. Aí o irmão disse assim, não, pastor, não precisa comprar terreno, não precisa construir outro, mas isso aqui está bom demais para nós. Não, Deus, isso não é a vontade de Deus, isso não foi o projeto de Deus, isso não é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é o quê? Que Deus vai abençoar. O Monte Sião está com a vontade de Deus, irmão. Empecilhos surgindo muitas pessoas contra aquele objetivo de nós fazermos uma igreja ali. Continuar de aluguel, irmão, se nós tínhamos condições de comprar um terreno e construir, irmão, e morar de aluguel, então Deus aprovou. Pastor, mas Deus precisa desses 4 paredes, não, que eu tenho só nós. Eu sei que não precisa, irmão, mas muitas vezes nós temos que ter um local propício, um local separado para ele, irmão? É isso? Porque nem todas as vezes a nossa casa ela está propícia, está num lugar separado para o Senhor, mas aqui é um lugar separado. Vocês vejam que você tem aqui esse prédio aqui, é bom para vocês se reunirem. Então é bom para vocês. Então, muitas vezes é necessário um local propício, separado de tudo, para que você tenha condições de manter esse local aqui para a glória dele. Então não desista, irmão, da sua luta. Se você tem uma luta,
Lembre que você tem um Deus que é maior do que essa luta. E muitas vezes a gente acha que não. Josafá te disse que era uma grande multidão. E ele disse, eu não sei o que fazer. Nós não temos força. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora meus olhos estarão postos em ti. Meus olhos estarão postos em ti. O que é que ele quer dizer com isso, irmão? A minha confiança estará em ti. É como disse o Salmo que nós vimos hoje, né? Foi o que o Salmo disse hoje, o Salmo 121? Hein? O Senhor é o nosso socorro bem presente, né, irmão? O nosso Deus é o socorro bem presente. E está errado o Salmo? O salmista errou? Aqui nós vamos buscar o nosso socorro, não é o Senhor não? Hein? Daqui um dia que pode ter Nova Jerusalém bem grande aqui, e aqui outra igreja grande aqui, pode ou não pode? Pode. Pela fé, né, irmão? Lembre que é pela fé. Não é pela força de vocês, não. Se for pela força de vocês, isso aqui nunca vai crescer. Pela força de vocês, isso aqui nunca vai crescer. Mas se for pela fé, pelo poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus, tem condição de ter duas igrejas. Posso falar tão pertinho? Mas tem. Se é a vontade dele, pode ter. A gente pode acreditar nisso. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Não acreditam, achando que se tiver uma igreja que vai atrapalhar de lá, né? É isso, irmão, mas não atrapalha. Se for a vontade de Deus, não atrapalha. Tem que corrigir, né? Se for a vontade de Deus, não vai atrapalhar. Se for a vontade de Deus. Mas se não for, pastor, pronto, Deus não vai nem deixar isso aqui crescer. Eu creio nisso, eu creio no poder dele. Os projetos é dele. A estratégia de guerra é dele. Então, nós temos que esperar no Senhor e fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, irmão? Nós terminamos aqui? Testemunhar. Testemunho. Muito bem. Testemunho. Deus, quando mandou Josafá e o povo de Israel ficar de ouvir, de ver a vitória de Deus, ali era testemunhar. Deus queria testemunhar. Isso, você tem que testemunhar o que eu vou fazer agora. E todo dia, o que Deus faz em nossa vida, tem um testemunho bom, irmão, ou não temos? Hein? Temos ou não temos um testemunho bom? De Deus. O que foi que Deus fez hoje por você? Deus te livrou de quê, irmão? Pastor, Deus não livrou de nada hoje. Livrou de um avião cair na sua cabeça. Livrou de um acidente. Livrou de você morrer de uma morte súbita. Não é isso? Livrou ou não livrou? Isso não é livramento? Não, irmão. Né? As pessoas não veem isso como livramento, mas isso é livramento, irmão. Sabia disso? Isso é livramento. Hoje, se você está aqui em paz, saudável, falando, com saúde, isso é providência de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela tua palavra que hoje nos ensinou como devemos viver, como devemos amar, como devemos ter esta comunhão, ó Pai, contigo, com os irmãos. Abençoa, Pai, que os irmãos possam ter entendido o teu recado, não o meu recado, mas o teu recado, Pai. A tua palavra, Senhor. Eu não sei das necessidades dos irmãos, mas o Senhor conhece as necessidades de cada um, Pai. Se cada irmão foi edificado por ti, Pai, só o Senhor sabe, não sou eu que sei, Pai. Mas eu só sei que eu estou aqui para trazer a tua palavra e para orientar o teu povo. E aquele que ouvir a tua voz, ouvir a tua vontade, Pai, esse vai ser abençoado por ti, Pai. Porque ele entendeu a tua palavra, entendeu a tua mensagem. E é isso que eu te peço, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, entrega a palavra quem tem direito, só